Vamos abrir então o programa. Tiagão, pode colocar aí na tela para o nosso primeiro GC, primeira hashtag marcha. Por que hashtag marcha? Porque ontem rolou, em homenagem ao feriado de Corpus Christi, a Marcha para Jesus, aqui na cidade de São Paulo, movimentou milhares de pessoas, uma multidão aí andando pelas ruas da cidade. E isso por si só já seria notícia. Você pega, feriadão ali, um monte de fiéis andando, vários shows, né? Trios elétricos. Acho que tudo isso por si só já seria uma notícia. Só que acabou repercutindo nas redes sociais, e essa é a nossa função aqui, a nossa missão do nosso Trending Topics, é ver o que está bombando nas redes sociais. O que bombou no que diz respeito à Marcha para Jesus nas redes sociais foram manifestações políticas, tanto de políticos, de figuras da política brasileira que estiveram na Marcha para Jesus. As figuras que não estiveram também chamaram a atenção, né? O Lula não foi, o Bolsonaro, depois de 4 anos marcando presença, dessa vez não foi. Tudo isso foi assunto e a reação do público também, né? De forma geral, os presentes ali na Marcha para Jesus tiveram um posicionamento claro quando manifestações políticas aconteciam nos palcos. E essas manifestações eram mais favoráveis aos figurões bolsonaristas e mais críticas às figuras do governo, né? Então, quando o Lula foi citado, por exemplo, ele foi vaiado pelo público num dos vídeos que mais repercutiu aí nas redes, e a gente vai mostrar para vocês. Pode colocar na tela, Thiago, a primeira imagem que dá um pouco da dimensão da quantidade de pessoas que marcaram presença. Realmente muita gente, né? Muita gente. Colocar desde o começo. Mas não muda muito, né? É mais pra vocês terem uma dimensão ali das milhares de pessoas que andaram aí pela cidade de São Paulo no dia de ontem. Um dia lindo. Aliás, hoje também tá fazendo um dia lindo. Aí, um péssimo dia pra eu ter esquecido meu desodorante. Como a nossa produção inteira já tá avisada aqui pra ficar longe de mim no dia de hoje. Mas tá fazendo um belo feriado mesmo. E ontem a galera aproveitou, emenda de feriado hoje, e ontem a galera aproveitou pra ir na Marcha pra Jesus. E aí é que eu já trago um pouquinho de... Tem algum som de alguma... Ah, achei aqui. Peraí. Pronto. Tava vazando. Aqui. Esse é o primeiro vídeo que eu queria mostrar pra vocês. O Jorge Messias é ministro do governo Lula, acompanhado da deputada Benedita da Silva, do PT. O Jorge Messias é ministro da Advocacia Geral da União. Os dois estiveram no palco e, em algum momento, o Jorge Messias, no discurso dele, faz uma menção a um recado deixado pelo Lula. O Lula foi convidado, ele optou por não ir, ele agradeceu o convite e tal, mas passou o feriado na praia e mandou, representando o governo, o Jorge Messias. O Jorge Messias estava passando o recado que o Lula deu ali pros fiéis, pro ato. E aí, nesse momento, ele foi vaiado. Eu vou dar o play aqui para vocês e vou mostrar depois essa repercussão. A repercussão que nas redes sociais gerou aí bastante polêmica pro bem, pro mal, quem concorda, quem discorda. Deixa eu colocar para vocês a partir desse momento aqui do vídeo, que é quando ele faz a menção ao recado do Lula e aí a plateia começa a se movimentar. Eu vim aqui dizer para vocês, a pedido do presidente, que em Brasília existem homens e mulheres que vivem para o reino e vivem pelo reino, e que nós entendemos, e que nós estamos lá, não pela nossa própria perna, mas levantados por Deus para cumprir um propósito. Eu vim aqui dizer para vocês que o nosso povo quer paz e que nós vamos trabalhar pela paz. Esse é o recado que o presidente pediu que eu trouxesse aqui para vocês. E que tenham, e que a paz de Cristo, meus irmãos. Aí nesse momento o pessoal já começa a vaiar, dificultar ali a sequência do discurso dele. Que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Amém. Que tenham uma boa marcha. Aí a pessoa ali que estava apresentando, né, o evento até interrompe ali para tentar dar seguimento, já que o público estava vaiando, impedindo a continuação ali da fala do Jorge Messias. É legal o pessoal participando aí do nosso chat. O Jefferson Alves, por exemplo, deixou a opinião dele. Uma parte considerável da esquerda vive batendo nos evangélicos. Tá aí a reação. A Tainá pedindo pra vocês deixarem o like, deixem o like. A Jane também marcando presença aí, pedindo like. O engenheiro Wallace falando, precisamos organizar uma marcha pro Corinthians. Uma marcha fúnebre, né? Só se for.
Vamos dar sequência, como que isso reagiu, qual foi a reação disso nas redes. O @Tuca aí, Tucandrada, escrevendo: parabéns, presidente Lula, por não cair na cilada de ir nessa marcha para Jesus. O Tuca aí entenderia que se o Lula marcasse presença seria ainda pior, né? Se o ministro dele, ao citar um recado, foi vaiado, imagina se o Lula vai lá, enfim. Então talvez tenha sido até uma estratégia política do Lula. Também teve muita gente que elogiou o Lula não ter ido no sentido de, porra, não é um lugar ali para fazer política, né? Ainda que outros políticos, outras figuras aí do mundo político também tenham marcado presença. Esse é um outro trecho, aliás, falando das figuras políticas. O ministro do STF, o último ministro do STF, né, que assumiu uma cadeira no STF, o André Mendonça, ministro indicado pelo Bolsonaro no ano passado, no segundo semestre do ano passado, marcou presença, fez um discurso aí de forte teor religioso e foi bastante aplaudido ali, elogiado pelos presentes na Marcha para Jesus. Em meio a essa fala dele, ele até agradeceu orações que teria recebido, que recebeu ao longo dos 6 meses do ano passado, em que ele demorou para ser sabatinado pelo Senado, né? E a gente vai dar play num trechinho do vídeo para vocês terem noção. Porque Deus também fez uma aliança conosco. O meu pedido é: reafirmemos nesta noite a nossa aliança com Deus. Reafirme a sua aliança com Deus. E reafirme a sua aliança com a sua família. Vire para o irmão que está ao seu lado. Reafirme a aliança sua com ele. Em nome de Jesus. Nós talvez sejamos 2 milhões de pessoas aqui hoje. Se Deus e Jesus fez o que fez com 12 pescadores. E aí dá pra perceber que tem e eu não tô fazendo nenhum julgamento ao falar isso, mas há um tom de pregação ali, né, do ministro do STF, o André Mendonça. E aí isso repercute nas redes. Em resposta a esse vídeo, inclusive, e aí é curioso, porque pessoas que responderam aqui, eu fui caçar ali no perfil dessas pessoas, há pessoas ali que realmente são pessoas mais críticas mesmo ao governo, ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, e há pessoas que são bolsonaristas. E todos ali, de forma geral, a reação foi mais negativa à presença do André Mendonça nas redes, diferente do que a gente viu na plateia ali do público presente na Marcha para Jesus. A Michele, por exemplo, quem vê pensa, tão alinhado com Deus e ajudando a fazer o povo sofrer. O Ricardo, falso demagogo, já faz parte do sistema. O Murilo aqui, tenha mais coragem em se posicionar no Supremo. Deus está vendo. Então, a sensação que a gente tem é que nas redes sociais a manifestação é um pouco mais crítica em comparação à das pessoas que estavam presentes na marcha. O William aí deixou a mensagem dele no nosso chat. Tinha que ser vaiado mesmo, se referindo ao ministro enviado pelo Lula, né? Lula deveria ter ido, não mandado garoto de recado. É a opinião do William aí no nosso chat. Valeu por participar, William. Valeu todo mundo que está aí ou participando ou assistindo. Deixa o like, que fortalece bastante a nossa live. Esse é um outro trecho que eu destaquei para vocês, agora é do Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo, também apoiador, amigo pessoal do Lula, né? Do Lula. O Tarcísio vai ligar aqui me xingando. Amigo pessoal do Bolsonaro, recebeu o Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes na semana passada. A gente até mostrou aqui, eles foram a um jogo do São Paulo no Morumbi juntos. E aí ele também marcou presença no evento, e ele sim, acho que foi a figura política mais aplaudida, ovacionada, ele chega a ajoelhar no palco num determinado momento, e também, né, faz discursos aí de forte teor religioso. Eu vou dar play aqui nesse videozinho para vocês verem. Governador! Quem aqui quer buscar a Deus? Quem quer buscar a Deus? A partir desse momento, daqui em diante, ele estará com os olhos abertos, com os ouvidos atentos e escutará a oração que vem da nossa terra. A gente tem um caminho, e o caminho é se afastar do pecado,
é se afastar daquela vida que no final tem como centro o próprio ego. É buscar a palavra de Deus, é ser obediente aos seus ensinamentos. E quem vai trazer intimidade com Deus é a oração, que vai nos conectar ao Espírito Santo. Amém? Quem crê nisso? Eu creio nisso. A gente... Então aí a manifestação dele foi a mais aplaudida mesmo, ovacionada ali pelo público. O Tarcísio, eleito governador de São Paulo na última eleição. Há um tweet até que compara os dois momentos, né? Tarcísio e ministro do Lula. Tarcísio é recebido com aplausos e ministro de Lula ouve vaias. Aqui um videozinho de 30 segundos comparando os dois. Esse é o recado que o presidente pediu que eu trouxesse aqui para vocês. E que a paz de Cristo, meus irmãos. Governador, além de ser o mais simpático, ser um governador servo de Deus, ele realmente é uma pessoa que tem gratidão ao nome do Senhor. Governador. Quem quer buscar a Deus? Não, aqui tem um pessoal ali que não quer buscar, não. Quem quer buscar a Deus? Acaba que vira, pelo menos nessas manifestações aqui que a gente destaca pra vocês, acaba que vira um palanque político ali, né? O que era pra ser, ou enfim, um evento de caráter religioso, no feriado de Corpus Christi. O Jamster mandou aí, Tarcísio nunca será como o Bolsonaro. Eu não sei se o Jamster tá falando isso... Não sei se isso é positivo ou negativo, aí, na opinião do Jamster. O Pedro participando sempre também aqui no nosso chat, um abraço pra ele. Que coisa constrangedora, gente. O Jefferson Alves, coisa ridícula, político, no caso aí ele cita o Tarcísio, usando a religiosidade como palanque político. O Boris também participando sempre, um abraço pra ele. O ministro do STF, a meu ver, não deveria participar de um ato com reverberação política. De certo modo, arranha credibilidade do judiciário. Chama atenção, né? Sei lá, eu fico imaginando, e aí vai ser até o próximo assunto, a gente vai falar do Alexandre de Moraes, mas eu fico imaginando, se fosse, sei lá, o Alexandre de Moraes, por exemplo. Acho que muita gente criticaria. Enfim. Um último tweet até que eu ia separar aqui, eu tava até comentando aqui nos bastidores com o Thiago, com o Harry, com o pessoal, que uma das repercussões fortes ali relacionada à Marcha para Jesus envolve a ausência do Bolsonaro dessa vez. Porque o Bolsonaro marcou presença nos 4 anos em que ele foi presidente. E aí, justamente no ano em que ele não é presidente e não é mais candidato a nada e tal, ele não foi. Essa foto à direita ali é uma foto dele no feriado, ele ontem na praia. E aí levantou-se nas redes sociais aí a teoria de que ele só estava indo de forma mais oportunista ali e tal, e quando não convém tanto a ele, aí esse lado mais religioso dele não fala tão alto e ele vai pra praia no feriado de Corpus Christi. É um assunto que também bombou ali nas redes sociais, aí cada um vai ter a sua opinião. No final das contas é o que o Gonçalo tá falando no chat. De forma geral virou mesmo um palanque político, até envolvendo quem não foi, né?